Certo, vamos direto ao ponto. Hoje, nesta nossa análise, a gente vai explorar um conceito super poderoso, assumindo a autoria da própria paz através da lente do estoicismo. Em um mundo que, convenhamos, parece virar de cabeça para baixo de uma hora para outra, essa filosofia milenar traz uma estrutura incrivelmente prática para tomarmos as rédeas da nossa própria tranquilidade mental. E para chegar lá, a gente tem um mapa bem claro. Primeiro, vamos derrubar o mito do estoico, entender a eudaimonia, montar o triângulo da felicidade, focar no que controlamos, explorar aquele espaço mágico entre estímulo e resposta e, por fim, assumir a autoria da nossa paz. Então, começando pelo primeiro ponto, o mito do estoico. Vamos desvendar de vez essa história de filósofo sem emoção. Pensem bem o que realmente significa ser estoico. Na cultura popular, a gente geralmente imagina aquela pessoa de cara fechada, que engole o choro, que não sente dor nem alegria. Basicamente uma pedra. Mas, ao mergulhar nos textos originais, a gente descobre que a realidade é, na verdade, muito mais fascinante. É só notar o contraste absurdo das ideias aqui. De um lado, a definição fria do dicionário fala sobre não se deixar afetar pela alegria ou pela dor, quase como um robô. Mas a realidade antiga, nada a ver com isso. Para eles, o estoicismo era sobre domar o nosso lobo emocional. O objetivo não era matar os sentimentos, mas sim varrer as emoções negativas, tipo aquela ansiedade esmagadora ou a raiva cega, para abrir espaço para uma alegria profunda e genuína no dia a dia. E isso nos leva à próxima etapa da nossa jornada: eudaimonia e tranquilidade, que é o grande alvo de tudo isso. Para a gente entender de onde vem essa alegria toda, precisamos conhecer uma palavra-chave chamada eudaimonia. Isso significa basicamente ter uma vida feliz, uma vida que flui com suavidade. E como a gente atinge isso? Prosperando no alinhamento das nossas ações de agora com o nosso eu mais elevado. O mais curioso é que os estoicos acreditavam que a tranquilidade nem era o objetivo principal. Na verdade, ela era um subproduto maravilhoso, um bônus por viver nesse estado de harmonia. É tipo imaginar duas linhas. A linha de baixo é quem a gente é no momento atual, agindo muitas vezes no piloto automático. A linha lá de cima é o nosso potencial máximo, a nossa versão ideal. Viver de forma virtuosa, o que os antigos chamavam de viver com arete, é simplesmente fazer o maior esforço possível para diminuir essa distância entre as duas linhas. Quanto mais as nossas escolhas se parecem com as do nosso eu ideal, mais a vida flui. Entendendo esse alvo, chegamos ao triângulo da felicidade, uma estrutura visual que é um verdadeiro divisor de águas. Os textos nos entregam a planta desse projeto, e a base tem 3 pilares essenciais: viver com areté, focar naquilo que a gente controla e assumir a responsabilidade. Esses conceitos operam juntos como uma engrenagem, transferindo todo o nosso foco. A gente para de depender do mundo lá fora, que é totalmente caótico, e passa a confiar cegamente nas nossas próprias escolhas internas. E aqui fica claro como essas peças se encaixam com perfeição. Viver com arete e focar apenas no que está sob o nosso controle formam a base. Quando a gente faz isso de verdade, o terceiro elemento surge lá no topo. A gente assume de vez a responsabilidade pela própria vida. Isso significa colocar a chave da felicidade no próprio bolso. Acabam as desculpas, porque os eventos externos perdem o poder de ditar o nosso estado de espírito. E o mais incrível de ver isso tudo montado é o que acontece bem ali no meio. Quando a gente ergue essas 3 paredes de proteção, arete, controle e responsabilidade, a eudaimonia fica absolutamente blindada no centro. Aquela vida fluida e suave fica protegida pelas nossas ações, não importa o tamanho da tempestade que esteja caindo lá fora. Só que, para manter essa estrutura de pé todos os dias, a gente precisa dominar um conceito muito específico: a dicotomia do controle. Esse é o grande truque. Precisamos traçar uma linha bem grossa de como enxergamos o mundo. Do lado de dentro, no nosso controle total, estão as nossas crenças, nossos valores, nosso caráter e as nossas ações. E do lado de fora, o clima, o passado, a economia, a opinião dos outros e até os resultados finais daquilo que a gente tenta fazer. Quando a gente separa nossas atitudes desses resultados externos, a gente corta o mal pela raiz. Paramos de sofrer por coisas que simplesmente não temos como mudar.
Epicteto resumiu isso de forma brilhante com a frase: faça o melhor uso do que está em seu poder e aceite o resto como acontecer. Esse é o coração da coisa toda. A verdadeira força está em internalizar os objetivos. Não é focar em ganhar o jogo ou em conseguir a promoção, porque isso o universo é quem decide. O foco tem que ser em jogar da melhor maneira possível. Esse foco brutal no processo, misturado com uma aceitação serena do resultado, traz uma paz inabalável. E aceitar o que acontece nos leva diretamente a um espaço vital, o espaço entre o estímulo e a resposta, a verdadeira liberdade. Claro, falar em aceitar é muito fácil, mas na prática é um baita desafio. Felizmente, os estoicos criaram uma técnica mecânica para nos ajudar a pausar. Pensem numa linha do tempo do nosso dia a dia. A vida joga um problema no nosso colo, um estímulo difícil, e a gente costuma ser arrastado pela correnteza. A gente simplesmente segue aquela reação emocional inconsciente. Alguém te fecha no trânsito e o sangue ferve na hora. Não tem liberdade nenhuma nisso. É agir puramente como uma marionete. Mas olhando para esse modelo mais detalhado, dá para ver onde a mágica acontece. O estímulo difícil chega, normal. Mas em vez de sair reagindo de cabeça quente, a gente pode treinar a mente para segurar aquela primeira impressão, dar um passinho para trás, analisar a situação racionalmente e só então escolher de propósito uma resposta inteligente. Isso muda completamente o jogo. É a liberdade de escolha na sua essência, onde a nossa razão sobrepõe a nossa programação emocional. O que nos leva perfeitamente à nossa parte final, assumindo a autoria da paz. O caminho prático para nos tornarmos invencíveis. Quem aplicava isso com maestria era o próprio imperador Marco Aurélio, usando 3 passos super simples para não se deixar levar pelo caos. Passo 1. Não se alterar, respirar e segurar aquela reação inicial. Passo 2. Olhar para a situação de um jeito totalmente objetivo, sem criar drama na cabeça. E passo 3. Tomar a atitude necessária, sempre mantendo a justiça e a gentileza. Quem domina isso impede que a bagunça externa roube a paz interna. A gente larga o papel de marionete e finalmente assume o volante da vida. E tem um truque mental genial que amarra tudo isso, a chamada cláusula de reserva. É o seguinte, a gente dá 110% de esforço para conseguir alguma coisa, mas ao mesmo tempo, aceita lá no fundo que o resultado final pertence ao universo e não a nós. Aplicar essa cláusula no dia a dia cria uma armadura emocional muito forte, porque de repente o sucesso passa a ser medido só pela qualidade do nosso próprio suor, e não pelo resultado imprevisível que o mundo entrega. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final poderosa. Já que as circunstâncias externas não têm o poder de arranhar o nosso caráter, a gente percebe que o poder de decisão nunca saiu de nós. Se a verdadeira e profunda felicidade depende unicamente das nossas atitudes, da nossa busca por ser melhor a cada dia e daquilo que controlamos, a grande pergunta é: como é que a gente vai assumir a autoria da nossa própria paz hoje mesmo? A caneta está nas nossas mãos. Fica aí essa provocação. Valeu por acompanhar essa nossa análise e até a próxima!